Olá, pessoal! Espero que vocês estejam todos muito bem. Na aula de hoje, nós vamos dar sequência aos nossos estudos de literatura. Se vocês recordarem, já tivemos anteriormente uma aula sobre o Barroco. Então, agora, já emendando, nós vamos estudar um pouquinho sobre o arcadismo para entender as diferenças que aconteceram. Então, o Barroco, ele era uma arte lá do século XVII. Agora nós vamos ao arcadismo, uma arte que vem a vigorar no século XVIII, tá? E nós vamos, é claro, falar na arte em geral, porém o nosso estudo ele fica específico dentro da literatura, da arte da palavra, da arte da escrita dos grandes escritores. Então, se vocês observarem, eu já coloquei uma imagem aqui que remete muito à natureza, ao campo, ao pastoril, às ovelhas. Por que será? Justamente porque o arcadismo é um movimento que nas obras são retratadas muito a arte bucólica, ou seja, da natureza. Tá? Eu, particularmente, é uma das escolas dos movimentos literários que eu mais gosto, porque eu sou muito ligada à natureza. Então, eu gosto de ler coisas que remetam à natureza. Então, por isso, o arcadismo é uma arte muito leve, né? Boa de se ouvir, de se ler. Então, vamos entendê-lo. O arcadismo em Portugal. Sempre falamos de Portugal, foi o nosso colonizador, o que aconteceu lá e como chegou aqui. Então, o arcadismo em Portugal surgiu em 1756, século XVIII, certo? Ele foi formado a partir de um grupo de intelectuais que se juntou, chamado Arcádia Lusitana. Esses intelectuais, entre eles escritores, eles resolveram formar este grupo, como nós temos hoje os nossos grupos de WhatsApp, eles se reuniam, fisicamente para poderem conversar, debater certos ideais, certas ideias, e aí eles formaram a Arcádia Lusitana. Foi aí então que o arcadismo ele passou a ser considerado, dentro da literatura especificamente. Aí, qual era o objetivo que esses árcades tinham? Eles tinham o objetivo de combater os exageros do barroco. Justamente por isso eu quis fazer, emendado agora os dois conteúdos para vocês compreenderem. O que os barrocos faziam, os árcades agora, eles vão querer abandonar. Eles achavam que o barroco era um tipo de arte exagerado, até porque tinha muito a expressão do sentimento, se vocês lembrarem, o que é certo, o que é errado, o céu e o inferno, Deus e o diabo. Então, os arcadistas, eles achavam isso um absurdo, um exagero. E aí agora eles se voltam para um tipo de arte mais leve, Eles tinham um lema, eles defendiam o lema inutile a trucar, que seria cortem-se as coisas inúteis, ou seja, o que não precisa, eu não preciso manter, cortem-se essas coisas que são inúteis. E aí, o destaque do arcadismo ele está principalmente na poesia. Então, nós vamos, na verdade, estudar grandes poetas que se destacaram nesse tempo. Quais as características principais das obras arcadistas? Olha só, novamente, o ambiente da natureza, o ambiente bucólico, Quais as características, então? A liberdade, Se você fala de natureza, logo já te vem à cabeça a liberdade, Se eu estou por aí, eu estou livre, estou solto. Então, a liberdade era uma característica muito presente nessas obras. A busca do equilíbrio, de não pensar muito para lá e nem para cá. Eles gostavam daquela tranquilidade, do tudo estável. Por isso mesmo eu chamo de uma arte leve, da leveza. Valorização da natureza e, consequentemente, o desprezo pela cidade. Tudo aquilo que o barroco antes tinha, da valorização, principalmente a questão da igreja do ouro, que era muito forte, agora o arcadismo ele abandona isso, justamente por prezar nessa leveza da arte. E também as ideias, então, são opostas ao do barroco e busca muito a objetividade,
As obras barrocas, elas eram muito subjetivas, aquela coisa que você lê e talvez você não consegue compreender a ideia do escritor. O arcadismo, ele é muito objetivo, muito centrado no que realmente ele quer falar, né? Além disso de ter o carpe diem, né? O que quer dizer carpe diem? Aproveitar o dia, aproveitar o momento, o agora, né? Eles gostavam muito de aproveitar cada segundo que se tinha, sem ficar voltando no passado e nem pensando no futuro. É aproveitar o presente. Isso quer dizer carpe diem, certo? Lá em Portugal, né, teve um poeta que se destacou, que foi o Manuel Maria de Barbosa do Bocage. Né? Se ouvir falar em Bocage, é este aí, é este homem que está aqui. Então ele denunciou muito a igreja, né, a união que a igreja tinha com a monarquia, né, com o poder do rei supremo. Então nós sabemos que a igreja naquela época tinha um grande poder. E ele gostava de denunciar isso através das poesias dele, né? Porque às vezes o poder, é claro que é bom, mas às vezes ele se torna exagerado, né? Então ele gostava de fazer essa denúncia. Isso em Portugal com o Bocage. Eu trouxe até aqui um poeminha dele, tá difícil talvez para vocês lerem, mas eu vou comentar. É um poema que vocês vão ver até que inspira um escritor brasileiro algum tempo depois, tá? Olha, Marília, as flautas dos pastores, que bem que soam, como são cadentes. Olha o tejo a sorrir-se, olha, não sentes os zéfiros brincar por entre as flores? Vejam só, né, elementos características da natureza, elementos bucólicos, né? Se traz muito elementos, por exemplo, as flores, o pastor, a abelha, né? São todos elementos justamente que remetem à natureza. Quem seria a Marília? Marília é uma pastora da tradição clássica que se tem, né, que se chamavam de Marília as pastoras, né? Não que seja uma pessoa em específico, né? Como se fosse um apelido aí, né? Para uma alcunha para se tratar de alguma pessoa que, né? Na época as pastorinhas, né? Então essa Marília talvez não seja uma pessoa em si, mas ele está tentando retratar essa mulher, essa figura, como sendo uma pessoa do pastoril, né? Aqui no Brasil. Então falamos de Portugal, Bocage foi um grande poeta por lá, né, no arcadismo. O que ocorreu no Brasil aqui no século XVIII? Então nós tivemos uma poesia muito voltada a Minas Gerais, né, a poesia do arcadismo mineiro. Né, um dos maiores poetas dessa época surgiram aqui, né, Minas Gerais. Até porque, o que nós tínhamos em Minas Gerais aí no século XVIII? Nós tivemos a Inconfidência Mineira. E aqui eu trouxe também, né, o nosso herói nacional, Tiradentes. No último dia 21 de abril, nós celebramos, né, é claro que não deveria talvez ser celebrado a morte, né, mas a recordação deste homem que lutou pelo nosso país. Tiradentes, ele buscou a nossa independência. Ele foi um dos inconfidentes que resolveu fazer uma revolta, né, pela cobrança de impostos, pela busca à liberdade, né, querer mandar Portugal de volta para casa. Então, por isso nós lembramos sempre desse nosso herói nacional, né? E lá em Minas Gerais, então, né, justamente em Inconfidência Mineira, estava muito forte na época essas revoltas, né, que o povo estava tendo por conta, em busca da liberdade. Olha só a liberdade, uma das características do arcadismo. Né? Então, justamente por isso nós tratamos do arcadismo como sendo a liberdade, certo? E aí houve também nessa época a expulsão dos jesuítas, que estavam aqui, né, a fim de catequização, né, de trazer a língua portuguesa, os ensinamentos, né? Então, tudo isso foi uma batalha, uma busca para que se eliminasse. Isso pensando em questão histórica. Agora pensando em questão da literatura, né, da escrita. O que aconteceu? Nós tivemos dois principais escritores que podemos destacar aqui. O Cláudio Manuel da Costa, ele foi, né, esse primeiro, considerado o precursor do arcadismo brasileiro. Ou seja, foi através dele
que o arcadismo, né, ganhou força no Brasil. Porém, quem nós destacamos com mais força é o Tomás Antônio Gonzaga, porque justamente as poesias dele foram as que mais ganharam destaque na época. Tá? Então nós vamos falar um pouquinho agora sobre o Antônio Gonzaga. E o Antônio Gonzaga, ele inspirou-se muito nas obras do Boccaccio, aquele poeta português, para trazer para o Brasil as suas obras, tá? Então, as poesias do Boccaccio, elas eram essencialmente líricas, né, de expressão de sentimento, mas também satíricas, que são aquelas poesias que criticam alguma coisa, né, que trazem aí algo que pode deixar revelar algo sobre a sociedade, né? E o poema dele, que chama-se Marília de Dirceu, é um dos poemas de maior destaque para a época, justamente por trazer os elementos muito presentes no arcadismo. Novamente, aparece aí a figura da Marília, né, aquela pastora da tradição clássica. Né? Então, ele usou a Marília como a sua inspiração para escrever este poema. E tem duas partes. Na primeira parte, o poema vai relatar um pouquinho a beleza da Marília, né, essa pastorinha, e depois, Tomás também ele foi preso, o próprio foi preso. Então, lá na prisão, ele retrata essa saudade que ele sentia, né, justamente também por se envolver com as revoltas, né, por buscar a liberdade do nosso país. Aqui eu trouxe duas capas de duas edições diferentes do livro, né, Marília de Dirceu. Então, esse poema, né, vocês podem encontrá-lo em forma de uma obra literária, tá? São duas capas diferentes. Aqui tem uma terceira capa e eu trouxe também um trecho do poema, né, a lira 1 da parte 1, ou seja, o início desse poema, onde ele retrata essa beleza dessa pastora. E vamos perceber com maior força, né, maior ênfase, os elementos da natureza. Então vejam só. Eu, Marília, não sou nenhum vaqueiro que viva de guardar alheio gado, de tosco trato de expressões grosseiro, dos frios gelos e dos sóis queimado. Tenho o próprio casal e nele assisto. Dá-me vinho, legume, fruta, azeite. Das brancas ovelhinhas tiro o leite, e mais as finas lãs de que me visto. Graças, Marília bela, graças à minha estrela. Perceberam quantos elementos da natureza? Olha só, né? O sol, o frio, né? As vacas, o gado, né? Que ele retrata, as ovelhinhas, o leite, a fruta, o azeite. Então, é o verdadeiro arcadismo, né? A liberdade, a expressão da emoção, né? Eu fico imaginando como seria talvez bela para ele a Marília, né? Quem seria essa Marília? É claro que ele teve também a sua esposa, né? Mas e se tratando da literatura, né? Vocês perceberam os elementos do arcadismo? E olhem só, é uma obra objetiva, que você consegue compreendê-la com facilidade, né? E abandona todo aquele exagero do barroco. As obras que nós vimos no barroco traziam muita questão de igreja, né? A questão do pecado, do perdão. Então agora nós perdemos um pouco isso. É uma obra com mais leveza. Por isso que eu disse que eu, particularmente, é um dos movimentos literários que eu mais gosto, a leitura. Certo, pessoal? Então essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês também consultem o material que vocês receberam, né, para a leitura. Busquem, quem é possível, é claro, outros sites, outros vídeos. Nós temos aí inúmeros professores falando do mesmo assunto. Tá? Então estudem, façam anotações, vocês terão atividades, exercícios, não deixem de realizá-los, é muito importante para o conhecimento de vocês, certo? Tchau e até a nossa próxima aula.